Seja muito bem-vindo ao canal Facilite Sua Vida. Antes de iniciar seu audiolivro, deixe seu like para ajudar a alcançar mais pessoas. Se inscreva no canal. Compartilhe esse vídeo com um amigo. Mais informações no box de informações. Gratidão profunda. Intenção externa. A intenção é uma combinação de desejo e ação. A intenção de fazer algo por seus próprios esforços é obviamente uma intenção interior pessoal. É muito mais difícil estender a ação da intenção ao mundo externo. Referimos-nos a esse tipo de intenção como intenção externa. A intenção externa tem o potencial de governar o mundo, ou melhor, de escolher o modelo de comportamento pelo qual o mundo externo vive, bem como determinar o roteiro e o cenário. O conceito de intenção externa é fundamental para o modelo de alternativas. Hoje, todas as manipulações de tempo, espaço e matéria que não podem ser explicadas logicamente tendem a ser descritas como fenômenos mágicos ou paranormais. Essas coisas são o trabalho da intenção externa que trabalha para escolher linhas de vida no espaço alternativo. A intenção interior nunca poderia transformar uma macieira em uma avenida de pereiras. A intenção exterior também não transforma nada, mas é capaz de escolher uma avenida de pereiras em vez de uma macieira no espaço alternativo e executar a mudança para o setor relevante, pelo que a macieira é substituída por uma pera. Nada acontece com a macieira. Há simplesmente uma substituição, a realização material muda no espaço alternativo de uma linha de vida para outra. Nenhum poder na Terra é realmente capaz de transformar magicamente um objeto em outro. A intenção interior pode tentar, mas suas capacidades são extremamente limitadas. Você não pode mover um lápis que está sobre uma mesa com o poder do pensamento, mas se você mantiver a firme intenção de imaginar que o lápis se moveu, você pode ser bem-sucedido. Digamos que você conseguiu mover o lápis, algumas pessoas com habilidades extrasensoriais são capazes de fazer isso. O que estou prestes a dizer pode parecer estranho, mas fisicamente, o lápis não vai a lugar nenhum. Ao mesmo tempo, você não está simplesmente fantasiando que o lápis se moveu. No primeiro caso, o lápis é submetido a uma energia de pensamento que é claramente muito fraca para deslocar um objeto material. No segundo caso, você desliza pelas linhas de vida nas quais o lápis tem uma localização diferente. Você pode ver a diferença. O lápis está sobre a mesa. Com o poder de sua intenção, você imagina que ela está começando a se mover. Sua atenção varre setores no espaço alternativo onde o lápis é colocado em todos os tipos de outras posições. Se a energia do pensamento que você irradia neste estágio for suficientemente poderosa, o lápis se materializará em diferentes pontos do espaço da realidade física. É a camada separada do lápis que se move enquanto as camadas restantes, incluindo a camada do observador, permanecem imóveis. Não é o próprio objeto que se move, mas seu ponto de realização no espaço alternativo. Não é de surpreender que a maioria das pessoas não consiga fazer o lápis se mover. Na maioria das pessoas, capacidades como essas são fracamente desenvolvidas, não porque tenham um campo de energia fraco, mas porque é muito difícil evocar a intenção externa pura se você luta para acreditar que tais coisas são possíveis. Pessoas que têm a habilidade de telecinese não movem objetos. Em vez disso, eles têm uma capacidade única para o poder da intenção que lhes permite mudar a localização de um ponto de realização material no espaço alternativo. Tudo relacionado com a intenção externa é geralmente considerado misticismo, magia ou, na melhor das hipóteses, fenômenos inexplicáveis, cuja prova é armazenada com sucesso em prateleiras distantes e empoeiradas. A visão de mundo predominante nega totalmente essas coisas e, portanto, qualquer coisa irracional evoca um medo estranho. As pessoas que testemunham OVNIs também experimentam altos níveis de medo e consternação. Os OVNIs estão tão distantes da nossa realidade do dia a dia que não queremos acreditar que eles existam. Quando eles exibem a audácia impressionante de serem reais, eles evocam um tipo estranho de horror. A intenção externa é um caso de se a montanha não vem a Maomé, então Maomé deve ir à montanha. Você achou que era apenas um ditado. A intenção externa não precisa ser apenas sobre fenômenos paranormais. Na
Vida cotidiana. Constantemente nos deparamos com os resultados da intenção externa. A intenção externa é a força ou mecanismo que causa nossas dúvidas e as piores expectativas podem ser realizadas no físico. Como a dinâmica da intenção externa funciona independentemente de nossa vontade, não percebemos necessariamente o que está acontecendo. É muito mais difícil trabalhar com a força da intenção externa do que trabalhar com a intenção interna pessoal. Imagine que você desembarcou em uma ilha onde teve que enfrentar uma tribo de selvagens. Sua vida dependeria do que você fizesse em seguida. Um resultado possível é que você se tornaria a vítima, pedindo desculpas por sua presença, fazendo presentes, justificando-se e tentando agradar os nativos. Nesse caso, você provavelmente será comido. O segundo resultado possível é que você se tornaria o conquistador, mostrando sinais de agressão, lançando um ataque e tentando afirmar seu controle sobre a tribo. Você seria vitorioso ou perderia sua vida. A terceira alternativa é que você se apresente como mestre e líder. Se você estendesse sua mão como os poderosos, você seria obedecido. Quando você não tem dúvidas sobre seu próprio poder, sua energia de pensamento está sintonizada com as linhas da vida onde você é o rei e todos os outros assumem que é assim que as coisas deveriam ser. Os dois primeiros tipos de comportamento demonstram a intenção interna, enquanto o terceiro tipo demonstra como a intenção externa funciona. A intenção externa simplesmente escolhe uma certa alternativa. A mosca que se choca contra uma vidraça ao lado de uma janela aberta age com base na intenção interior. Como você acha que a intenção externa seria no caso da mosca? Você pensaria que a resposta seria a mosca descobrir a janela aberta e escapar, mas não é. Se a mosca apenas desse um passo para trás e olhasse em volta, veria a vidraça e avistaria a janela aberta. No caso da mosca, trata-se apenas de ter uma perspectiva um pouco mais ampla da realidade. A intenção externa literalmente abre a janela para a mosca. A intenção interior visa impactar o mundo exterior de sua linha de vida atual. Tudo o que é possível dentro dos limites de um setor materializado pode ser descrito pelas leis das ciências naturais e se encaixa perfeitamente nos limites de uma visão de mundo material. A intenção externa, em contraste, escolhe uma linha de vida na qual seu desejo pode ser realizado. A analogia da mosca em relação à intenção provavelmente já está bem clara. Insistir em voar através de uma janela fechada é uma expressão de intenção interna, enquanto mudar para uma linha de vida onde a janela está aberta é uma expressão de intenção externa. Você pode fazer um esforço sobre-humano para mover o lápis com seus pensamentos ou, trabalhando com intenção externa, simplesmente escaneie o espaço alternativo para o lápis onde ele é colocado de maneira diferente. Imaginemos que é véspera de Natal e você tem certeza de que não conseguirá encontrar uma vaga de estacionamento fora do supermercado. A voz da intenção interior diria que não poderia haver uma vaga de estacionamento gratuita porque o mundo inteiro está fazendo compras. A intenção externa permite a possibilidade de que um espaço se torne livre assim que você chega ao supermercado. Não é tanto que, no caso de trabalhar com intenção externa, você acredite solidamente na possibilidade. É mais que você simplesmente reivindica a possibilidade do que considera necessário, desapaixonadamente e incondicionalmente. A intenção externa nasce da improvisação, como um insight. Você não pode se preparar para a intenção externa. Todos os rituais mágicos visam evocar o poder da intenção externa, mas o ritual é apenas a preparação para a magia, um prelúdio teatral. Imagine que você caiu de um penhasco em um sonho. Você teria que evocar a intenção de flutuar no ar. Você não teria tempo para se preparar ou falar um encantamento. Tudo o que você pode fazer é colocar em sua cabeça para voar e você faria isso. Feitiços e atributos mágicos podem ajudar a despertar o poder inerente a cada indivíduo, mas não podem aplicá-lo diretamente. Infelizmente, no homem contemporâneo, a capacidade de dirigir o poder da intenção externa praticamente se atrofia. As pessoas até conseguiram apagar a habilidade da memória, embora lendas antigas insinuem vagamente sobre isso. Hoje é inútil tentar provar que as pirâmides egípcias e construções semelhantes foram construídas com o poder da intenção externa. Qualquer hipótese que explique o princípio de sua construção será considerada,
mas não está. Os antigos que construíram as pirâmides sem dúvida se divertiriam muito ao saber que seus descendentes consideravam os ancestrais uma civilização mais primitiva e estavam se dobrando para tentar adivinhar o segredo de sua construção dentro do contexto limitado da intenção interior. O tempo não nos privou totalmente de trabalhar com intenção externa, a habilidade é apenas bloqueada. Tudo que pode vir a ser chamado de magia é nada mais do que uma tentativa de trabalhar com intenção externa. Durante séculos os alquimistas procuraram em vão a pedra filosofal que transformaria qualquer metal vil em ouro. Existem muitos livros complicados e equivocados dedicados ao tema da alquimia. Reza a lenda que o segredo da pedra filosofal cabe em poucas linhas escritas numa tábua de esmeralda, a chamada mesa Smaradini. Se o segredo é tão sucinto, por que existem tantos livros sobre o assunto? Sem dúvida, pelo desejo de entender o significado daquelas poucas linhas. Você já deve ter ouvido falar do Santo Graal que tem sido tão ardentemente procurado, inclusive por representantes do Terceiro Reich. Existem muitas lendas sobre objetos rituais que supostamente dotam seu dono com poder e força ilimitados. Tais lendas são, obviamente, equívocos ingênuos. Fetiches, encantamentos e outros atributos mágicos não têm poder algum. A crença no poder mágico dos atributos rituais pode, até certo ponto, ajudar o subconsciente a despertar do devaneio e estimular a capacidade fracamente desenvolvida para a intenção externa. No entanto, o poder não está nos objetos em si, mas na intenção externa e nos indivíduos que usam os objetos. As civilizações antigas aperfeiçoaram tanto a habilidade de trabalhar com intenção externa que não necessitavam mais do suporte do ritual mágico. Naturalmente, seu poder a esse respeito criou um potencial excessivo e intenso e é por isso que civilizações como a Atlântida, que conquistaram os segredos do potencial externo, foram destruídas por forças equilibradas. Fragmentos de conhecimento secreto foram passados para nós na forma de prática mágica com o objetivo de restaurar o que foi perdido. Em geral, no entanto, essas são tentativas frágeis e superficiais, muitas vezes prejudicadas por uma falsa compreensão e confusão com a intenção interior. A essência do poder da intenção externa como tal permaneceu a prioridade dada ao desenvolvimento da intenção interna e à perda do conhecimento sobre a intenção externa é o trabalho dos pêndulos que se alimentam da energia da intenção interna. Uma pessoa só pode desenvolver verdadeiramente a capacidade de trabalhar com intenção externa quando estiver tão livre quanto possível da manipulação de pêndulos. Pode-se dizer que os pêndulos até agora conseguiram manter a vantagem na batalha com o homem. Estabelecemos que a natureza da energia do pensamento destinada a atingir metas estabelecidas se manifesta em três formas diferentes: desejo, intenção interna e externa. O desejo é a concentração da atenção no próprio objetivo. Como você pode ver, o desejo não tem poder. Você pode pensar em seu desejo de alcançar uma meta pelo tempo que quiser, mas não haverá mudança. A intenção interior é a concentração da atenção no processo de se mover em direção ao objetivo. Isso pode funcionar, mas exige muito esforço. A intenção externa é a concentração da atenção em como o objetivo é realizado por si mesmo. A intenção externa simplesmente permite que o objetivo se realize. A intenção exterior pressupõe a firme convicção de que a alternativa de realização do objetivo já existe e só resta ser escolhida. A intenção interna atinge o objetivo, a intenção externa o escolhe. A intenção interna pode ser caracterizada pelo padrão de pensamento. Eu insisto que enquanto a intenção externa segue um princípio totalmente diferente, as circunstâncias são tais que ou acontece que a diferença entre esses dois padrões de pensamento é enorme. No primeiro caso, você exerce pressão ativa sobre o mundo, fazendo-o obedecer ao seu desejo. No segundo caso, você assume a posição de um observador externo, onde tudo acontece de acordo com sua vontade, mas sem a menor coerção. É a diferença entre mudar e escolher. Você voa em seu sonho por causa do padrão de pensamento, ó. Estou voando. Não, eu insisto em poder voar. A intenção interior se esforça diretamente para o objetivo.
A intenção externa está focada no processo de sua realização independente. A intenção externa não se apressa em atingir o objetivo, pois já há um negócio feito. O fato de que o objetivo será de fato alcançado não é questionado nem discutido. A intenção externa é incessante, fria, desapegada e move o objetivo indomavelmente em direção à sua realização. As seguintes comparações bilaterais podem ajudar a discernir onde a intenção interna e a intenção externa entram em jogo. Você tenta obter algo da vida. A vida lhe dá livremente o que você quer, lute pelo seu lugar ao sol, o mundo lhe oferece seu abraço, bate em uma porta trancada, a porta se abre bem diante de você, tente passar por uma parede, a parede se move de lado para você. Você tenta gerar certos eventos em sua vida, os eventos vêm por conta própria. Usando a intenção interna, uma pessoa tenta reposicionar seu próprio fato de realização material em relação ao espaço alternativo, enquanto a intenção externa desloca o espaço alternativo para que sua realização material esteja onde precisa estar. Você pode ver a diferença. O fim é o mesmo em ambos os casos, mas é alcançado por meios muito diferentes. Se a segunda parte das comparações listadas acima descreve suas ações, então você entendeu o princípio da intenção externa. Quando você luta por algo, é como se estivesse tentando empurrar sua realização para o espaço alternativo, enquanto quando você escolhe algo, o espaço vem até você. É claro que o espaço alternativo não se reposiciona de forma totalmente independente em relação a onde você está dentro dele. Você tem que tomar certas ações primeiro que estão além da percepção amplamente aceita das coisas. Ao longo deste livro, fornecerei exemplos da diferença de abordagem entre a intenção interna e a externa. A intenção externa é a pedra angular do Transurfing. É a chave para o enigma do Guardião sobre por que não há necessidade de lutarmos com o mundo e por que podemos simplesmente escolher as coisas que queremos. Nada está além da capacidade da intenção externa. Você pode voar acordado ou andar sobre a água se tiver a intenção externa de um Cristo, e isso não representaria uma contradição das leis da física, pois as leis da física funcionam em apenas um setor da realização material. A intenção externa se manifesta no movimento de realização através de diferentes setores do espaço alternativo. É impossível para uma pessoa voar dentro dos limites de um setor que se manifesta na realidade física, porque você teria que resistir à atração gravitacional da Terra. Tentar fazê-lo seria um exemplo de intenção interior exigindo uma entrada maciça de energia para superar a força da gravidade. O voo livre no sonho como na vigília não é realmente movimento através do espaço na realidade física. É uma mudança na posição relativa do seu ponto de realização. Em outras palavras, o corpo consequentemente se materializa em novos pontos do espaço físico. Você também poderia colocar desta forma: não é que você voe pelo espaço, mas o espaço se move em relação a você de acordo com a escolha de sua intenção externa. Isso provavelmente não soa muito bem. No entanto, não nos aprofundaremos na teoria da relatividade aqui. Podemos apenas adivinhar como isso realmente acontece. Para voar é preciso ter fé absoluta na ideia de que é possível fazê-lo. Por que Jesus disse com tanta naturalidade: faça-se convosco segundo a vossa fé? Talvez porque nada pode ser recebido ou completado sem intenção e não há intenção sem fé. Não seríamos capazes de dar um único passo a menos que acreditássemos que era possível fazê-lo. No entanto, você nunca será capaz de convencer a mente racional de que é possível voar na vigília como no sonho, pelo menos em um estado normal de consciência. Há yogis na Índia que podem sair do chão durante a meditação. Estes são os únicos casos confiáveis de levitação que encontrei pessoalmente. Sua intenção pode ser suficiente apenas para sintonizar o movimento de alternativas em que o corpo flutua no ar. Levando em conta as incríveis capacidades dos yogis em comparação com as pessoas comuns, você pode imaginar o quão difícil deve ser sobrepor a vontade pessoal ao poder da intenção externa. A mente adormecida pode aceitar a possibilidade de voar durante o sono, mas na vigília consciente, por mais que você tente se convencer do contrário, o voo humano sempre parecerá impossível. Para que a mente aceite algo, tem que haver fé, além de conhecimento. A fé pressupõe a possibilidade da dúvida, pois onde há crença também há lugar para a dúvida.
O conhecimento elimina a dúvida. Você não tem dúvidas de que quando você joga uma maçã ela cairá no chão. Você não precisa acreditar nisso, apenas sabe que é verdade. A intenção externa pura é livre de dúvida, e, consequentemente, também de crença. Enquanto no estado de sono um mero indício de intenção externa é suficiente para que o voo ocorra, no mundo de realização material inerte a intenção tem que ser absolutamente pura. Não há necessidade de se preocupar excessivamente em adquirir uma habilidade para criar intenção pura. Para realizar seus objetivos pessoais, a intenção comum servirá. Leva apenas algum tempo para que a realização material ganhe impulso. É interessante considerar a intenção externa no contexto da hipnose. É difícil dizer se a hipnose é resultado de uma intenção interna ou externa. A energia do pensamento por si só é claramente insuficiente para permitir que a vontade pessoal ou a intenção interior movam objetos físicos, mesmo os muito leves. No entanto, a energia do pensamento é suficiente para uma pessoa enviar uma sugestão à mente inconsciente de outra. Algumas pessoas parecem ter uma notável capacidade de irradiar e direcionar poderosas ondas de energia. Se essa energia for programada com pensamentos específicos, a pessoa a quem a energia se destina fica sob o efeito da sugestão hipnótica. Espero que você não pense que o efeito da hipnose é ocasionado simplesmente pelo olhar magnético ou pelos passes mesméricos. O impacto da energia do hipnotizador não depende do contato visual ou vocal. No entanto, tanto quanto sei, a hipnose funciona principalmente a curtas distâncias, sugerindo que o impacto resulta de uma transmissão de energia de pensamento dirigida por uma intenção interior. Nos casos em que a hipnose funciona a distâncias, a intenção, sem dúvida, desempenha um papel importante, a menos que alguma outra técnica esteja sendo usada. Para experimentar o poder da intenção externa, você precisa escapar do leito de pensamentos e sentimentos cotidianos de Procrustes. A mente racional geralmente existe dentro dos limites estreitos da visão de mundo predominante. Pode ser muito difícil ir além dos limites da mentalidade convencional porque a intenção externa é essencial para dar o salto, e a mente racional não cederá facilmente à sua posição. É um círculo vicioso porque você precisa aplicar a intenção externa para experimentá-la. Não é uma tarefa fácil. Receio ter de desapontar o leitor, pois não conheço nenhum exercício que desenvolva especificamente um sentimento de intenção externa. O objetivo de tal exercício, se existisse, provavelmente seria algo estranho como intencionar ter intenção. A única maneira de compreender mais profundamente a natureza da intenção externa é praticar o sonho lúcido. No entanto, no lugar de algum exercício direcionado, eu recomendaria simplesmente praticar a vida consciente na esfera da realidade física, não tanto treinar a intenção externa quanto vivê-la. A realidade do estado de vigília difere do sonho apenas na qualidade inerte da realização material no espaço alternativo. Em todos os outros aspectos eles são os mesmos. Você pode se perguntar com o que temos que trabalhar se não formos capazes de direcionar o poder da intenção externa. Claro, é altamente improvável que você mova lajes de pedra pesando várias toneladas, mas a densidade do mundo material pode ser superada pelo tempo. Os métodos convencionais de atingir metas baseiam-se na ativação do poder da intenção interior. A essência do método Transurfing, em contraste, é baseado em deixar a intenção interna em paz e aplicar o princípio da intenção externa. A intenção interna se transforma em intenção externa quando a mente consciente se encontra e se funde com o subconsciente. A fronteira entre a mente consciente e a subconsciente é tão elusiva que é quase impossível traçar uma linha clara marcando exatamente onde termina intenção interna e começa a intenção externa. É como a sensação de queda livre ou a sensação que você tem quando consegue manter o equilíbrio andando de bicicleta. A sensação mais próxima do ponto de fusão entre o consciente e o subconsciente é quando você deliberadamente levanta seu corpo no ar em um sonho e descobre que pode voar. A mente consciente se funde em total harmonia com o subconsciente em um segmento muito estreito. É fácil mover deliberadamente o dedo, um pouco mais difícil mover os dedos dos pés e ainda mais difícil mexer as orelhas, para não falar de manipular seus órgãos internos. Em comparação,
O músculo da intenção externa é ainda menos desenvolvido. Por isso, unir a mente consciente e a subconsciente na intenção de sair do chão e voar é considerado praticamente impossível. A levitação é a mais alta personificação da intenção externa, mas estabeleceremos metas mais fundamentadas do que meditar a vários metros do chão. O poder da intenção externa é tão grande que até mesmo sua menor parte é suficiente para alcançar resultados formidáveis. Na vida cotidiana, a intenção externa funciona independentemente de nossa vontade pessoal e pode até ser prejudicial, como quando se manifesta na forma de nossas piores expectativas. Já discutimos situações em que uma pessoa experimenta as coisas que ama odiar. Por um lado, você é seguido pelas coisas que teme, odeia ou deseja libertar, porque sua energia de pensamento focada no evento indesejado o leva a um setor onde ele existe. Por outro lado, nunca foi sua intenção experimentar essas coisas, então como a intenção funciona neste caso? A intenção interior está focada em evitar as coisas que você vê como negativas, que são opressivas, causam ansiedade ou evocam ressentimento. Há algumas coisas que queremos evitar com todo o nosso coração, coisas que nos cortam rapidamente, que evocam medo e aversão. A mente racional tem medo e a alma também está ansiosa. A mente racional experimenta inimizade e o coração sente o mesmo. A mente experimenta o ódio e o coração ainda mais. O coração e a mente estão em completo acordo. É nesses momentos de união entre o consciente e o subconsciente que a intenção externa é ativada. O único problema é que não é dirigido de acordo com sua vontade pessoal. Provavelmente não é muito correto falar aqui da intenção externa sendo dirigida. Enquanto a intenção interna tem o foco de afastar o negativo, a intenção externa seria descrita com mais precisão como dando luz verde para a realização de tudo o que a alma e a mente concordam. O que eles concordam, é claro, é a avaliação de um determinado evento. Se é um evento desejado ou não, é irrelevante. É como se a intenção externa, ao ver que a mente e o coração estão unidos, automaticamente escolhesse o setor correspondente. No espaço alternativo, o coração e a mente geralmente concordam sobre as coisas que preferem evitar na vida e, portanto, os casos em que as piores expectativas de uma pessoa são realizadas fornecem a ilustração mais indicativa de como funciona a intenção externa. Como dissemos antes, as pessoas geralmente têm uma excelente ideia das coisas que não desejam experimentar e têm apenas uma vaga noção do que desejam com paixão. Para sujeitar a intenção externa à sua vontade, você deve limpar todos os pensamentos negativos de sua mente e estabelecer harmonia entre o coração e a mente em seu esforço positivo. Você já entende o efeito prejudicial que uma atitude negativa pode ter em sua vida. Quando você expressa ressentimento e insatisfação, fica sujeito ao impacto de forças equilibradas. Então você se torna dependente de pêndulos destrutivos e sua energia de pensamento se concentra em setores negativos do espaço alternativo. Atraído pela negatividade, a intenção externa transforma o setor na realidade física da vida. É por isso que a intenção externa pode funcionar independentemente de sua vontade. É difícil aproveitar o poder da intenção externa, mas existem maneiras de fazê-lo funcionar para você. Esta é a nossa próxima tarefa. Já estabelecemos que para evitar experimentar os resultados indesejados da intenção externa é essencial não criar o potencial de importância projetada e recusar ter qualquer coisa a ver com negatividade. Agora precisamos lidar com a tarefa de como fazer com que a intenção externa sirva aos objetivos que você estabeleceu para si mesmo. Pode não ser tão simples quanto esfregar a lâmpada de Aladim, mas existem métodos para ativar o mecanismo da intenção externa. Muito do que foi descrito acima pode ser um pouco obscuro. É um tema difícil de entender porque a intenção externa desafia a descrição literal. A imagem ficará mais clara, no entanto. Não desejo envolver essas ideias em uma névoa de mistério, apenas para intrigá-los, como os adeptos de certas escolas e grupos espirituais tendem a fazer. Tudo o que você precisa saber sobre a intenção externa está contido neste livro e todas as habilidades que você precisa ter para trabalhar com ela podem ser adquiridas por experiência pessoal se você colocar em prática os princípios do método Transurfing.
Não são necessárias aulas ou seminários especiais, nem há nada de místico ou misterioso na técnica do transurfing. O conhecimento secreto é muitas vezes obscurecido por metáforas e alusões, mas uma pessoa que pensa com clareza também tende a expressar suas ideias com clareza. Se um guru afirma possuir o conhecimento secreto, tão precioso que só pode ser sussurrados ao ouvido de um discípulo, sendo o resto do tempo aludido apenas alegoricamente ou com uma retórica profunda, eles provavelmente também não penetraram totalmente na essência desse conhecimento. Não é nosso objetivo adquirir o poder da intenção absoluta capaz de erguer o corpo no ar. Se soubéssemos levitar, não haveria mais nada a dizer. O espaço de alternativas existe, e a liberdade de escolha existe. Você escolhe qual caminho possível no espaço alternativo se manifesta como sua realidade física. A tarefa que nos propusemos é aprender a atingir os objetivos, tendo em conta as capacidades e os recursos que já temos à nossa disposição. Mesmo que tenham suas limitações, o transurfing representa um conhecimento que pode despertar um poder que raramente utilizamos. O transurf não exige que você se esgote com meditações, várias práticas, sonhos lúcidos e outras atividades místicas que são suficientes para fazer a cabeça girar. Eu entendo que o modelo transurfing parece improvável de funcionar, mas tudo o que você precisa fazer é reconsiderar suas visões de mundo estabelecidas e você será capaz de alcançar coisas que você pensava que estavam além de você. Provavelmente você logo se convencerá de que realmente pode fazer o poder da intenção externa trabalhar a seu favor.